Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda, colega advogado, colega advogada, estudantes de direito ou quem estiver visitando o canal da OAB. Meu nome é Alexandre Pérez Rodrigues. Eu vou estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho de direito constitucional. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade concedida aí pelo Cultura Eventos, na pessoa do Dr. Alexandre Rolo. E esse Cultura com você foi me feito convite para um tema livre. Eu sei que há muitos temas relevantes, oportunos para a nossa classe, mas eu decidi falar de direito constitucional nesses tempos de pandemia, em vista dessas ideias que vão surgindo, de uns ataques aos princípios e institutos do direito constitucional, como nós vamos ver daqui a pouco. Eu quis tentar trazer uma contribuição para a gente discutir aqui, baseado nos postulados e princípios do direito constitucional. Então, a gente vai discutir aqui. O tema da palestra é Direito Constitucional em Tempos de Pandemia, uma retomada aos seus fundamentos. Meu nome é Alexandre Pérez Rodrigues, como eu já comentei. Eu sou advogado, estou aqui em São Paulo, na subseção do Jabaquara. Eu tenho especialização em Direito do Consumidor pela Damaso e sou mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. Pois bem, antes de tudo, eu quero me desculpar pela falta de habilidade tecnológica, já que eu não sei mexer aqui, não sei incluir slides, imagens no vídeo do celular. Então eu peço até que, se alguém souber, comente, por favor, para as próximas oportunidades eu poder incluir esses dados. Então nós vamos fazer aqui a moda antiga, que vai ser uma conversa, um bate-papo, e os recursos visuais que eu vou usar são post-its. Pois bem, eu dividi aqui os post-its em números. Então a gente vai seguir aqui uma lógica, uma estruturação, e esses números são para localizar onde a gente está nessa discussão, para a gente partindo em degraus rumo a um conhecimento, rumo a uma reflexão, né, sobre esse tema. Então, pois bem, a gente vai falar primeiramente do nosso escopo, planejamento aqui da palestra. Em seguida, vamos retomar alguns temas, os postulados de direito constitucional, para falarmos depois do Pacto de Direitos no Brasil. Seguido, então, pelos espaços de dissidência que esses pactos trazem, e finalmente a coesão interna da ordem constitucional. Então, vamos já começando. Primeiramente aqui pelo nosso ponto 1, o planejamento, né? O objeto, o que nós vamos comentar hoje. O que eu chamo de ataques aos princípios e regras básicas do direito constitucional? São essas ideias mirabolantes, fantasiosas, que falam de uma quebra da tripartição de poderes, que falam também, colocam em xeque o sistema federativo, a lógica das unidades federadas. Então, o que é responsabilidade, quais os limites de atuação do Estado, municípios, União, frente às suas situações locais e regionais em tempos de pandemia, como que esses entes federados podem regulamentar e criar, então, regras para defender as suas situações locais frente à pandemia. E também o conflito entre direitos fundamentais, pensando aí principalmente entre saúde versus economia, se há um conflito, não é, e por que isso daí acaba sendo uma ideia que, além de todas essas outras que eu comentei, acabam sendo ideias que já foram talvez superadas pela doutrina, já foram amplamente discutidas pela jurisprudência, são coisas já pacificadas, e mesmo assim ressurgem essas ideias frente a esses tempos de pandemia que dificultam a nossa vida, e acabam então trazendo algumas ideias que já estão superadas. Pois bem, por que já estão superadas nós vamos ver daqui a pouco. Mas a ideia é trazer aqui uma retomada do raciocínio jurídico, para a gente sair daquelas discussões, rodas de conversa, papos de bar, e entrar então numa discussão baseada em argumentos técnicos, né, científicos do direito, da ciência do direito. Então, para isso, a pergunta que fica, que vai ser o eixo da nossa conversa hoje é: o Brasil tem uma cultura em Estado de Direito? O princípio de Estado de Direito, que é aquele que
traz a ideia de que os governos são limitados por leis, isso daqui existe no Brasil? E em que medida? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, para isso a gente tem que construir uma conversa baseada então em alguns postulados clássicos do direito constitucional, que eu começo primeiramente pelo seguinte: antes de tudo a gente tem que falar da pirâmide de Kelsen, né? Lembrar que é aquela ideia do primeiro e segundo ano da faculdade, em que a Constituição está no ápice do sistema, ela está no topo, ela gera então fundamento de validade para todas as outras normas do sistema. E ela irradia, ela ilumina todas as outras leis. Ela é a lei maior, é a lei principal, né? Então, partindo dessa ideia, o constitucionalismo brasileiro, qual a característica principal dele, a partir de 1988? Que a Constituição não só regula a organização e a estrutura do Estado, que são temas tipicamente constitucionais, como também ela traz fundamento de validade em princípios e regras para os demais ramos do direito. Então, o direito civil, o direito tributário, o processo civil, todos eles são limitados em temas por aquilo que a Constituição traz. E a Constituição, inclusive, ela pode então dizer quais temas as leis devem regulamentar, em que medida, né? Os códigos, etc. Essa é uma característica então desse chamado neoconstitucionalismo, né? Que traz valores, né? Essa valorização dos princípios. Para quê? Para dizer então que a Constituição, como essa regra geral que vale para todos os demais assuntos e disciplinas jurídicas, ela vai ordenar a sociedade juridicamente, ou seja, ela vai trazer todos os fatores políticos, sociais, para então se criar um documento, uma Constituição que possa regulamentar todos os demais assuntos. Para quê? Para que a sociedade organizada juridicamente, ela tenha então um bem-estar coletivo em diversos assuntos, em diversas disciplinas, né? Então, a Constituição, a ideia dela é ela regulamentar diversos assuntos. Para quê? Para que ela perdure no tempo. Então, a Constituição, ela, vamos dizer, ela se infiltra em tudo, né? De um modo ou de outro, em maior ou menor grau. Para quê? Para que ela possa, então, regulamentar, dizer os limites e os princípios e aquilo que deve se seguir para cada um dos temas. Para quê? Para que haja uma coesão interna na ordem jurídica, né? E daqui a gente não vai... Claro que há deturpações, a gente não vai ser inocente, ingênuo de pensar que a Constituição ela vai regulamentar completamente todos os temas, porque nós sabemos que a vida prática, a vida social, ela está sempre à frente da lei, da regulamentação pela lei. Por quê? Porque os fatos estão sempre à frente da lei. Mas a ideia da Constituição é fazer essa equação, esse molde que sirva para diversas situações. E aquilo que houver lacuna, a jurisprudência pode preencher, a doutrina, os demais formas de integração da norma. Mas a ideia da Constituição, como essa norma geral, é regulamentar tudo aquilo que a sociedade necessita. Então, a Constituição ela vai servir então como essa regra geral para tudo. A ideia dela é durar, a ideia da Constituição é ter longevidade. Então, se ela vai ter longevidade, ela tem que, de um modo ou de outro, falar sobre todos os temas. E ela vai falar sobre todos os temas baseada nos valores por meio das quais ela foi criada. Então, a gente vai falar de valores daqui a pouco, mas eu quero deixar claro que os valores, quando eu me refiro aqui a valores, eu estou indo além daquela discussão de cláusulas pétreas, que, para quem não é do direito, são aqueles temas que não podem ser regulamentados não podem ser restringidos, melhor dizendo, por emenda constitucional. Eu quero falar principalmente de valores, aquilo em relação a esses ditos ataques, o que é essencial ou não, o que faz parte da cultura brasileira, dessa nossa cultura de nação, para além da discussão de cláusulas pétreas. Por quê? Porque as cláusulas pétreas, as expressas estão lá escritas na Constituição, mas as implícitas podem ser alteradas por exemplo, mudança de composição no STF. Por quê? Porque elas são objeto de interpretação. Então, as cláusulas pétreas implícitas, elas são variáveis ao longo do tempo. Então, eu quero partir aqui da ideia de valores. Quais são os valores que formaram essa Constituição, que formaram o nosso Pacto de Direitos e que podem ou não confirmar
essas discussões que vão sendo trazidas hoje. Então, já falando de pacto de direitos, e quando eu falo de pacto de direitos, eu me refiro aqui ao contrato social, pensando no contrato social de Locke, Rousseau, Montesquieu, todos esses que comentaram, todos esses que trouxeram essa ideia clássica do contrato social, Hobbes, Locke, Rousseau, para quê? Para trazer essa ideia de que há um documento base, né, na forma de uma Constituição, que as pessoas aderem. Elas aderem ao quê? Elas aderem aos fundamentos, objetivos e decisões políticas essenciais de uma sociedade, né? Tudo aquilo que foi feito através do poder constituinte, que no nosso caso foi feito por uma Assembleia Nacional Constituinte, a partir de 1985. Mas o Brasil tem esse contrato social. Qual que é esse contrato social? Obviamente é a Constituição de 1988. É o nosso contrato social. Então, o nosso pacto de direitos, a ideia de pacto aqui é principalmente essa coesão, essa harmonização de forças políticas, sociais, em torno de um bem comum, de uma ideia de bem comum que vai estar concretizada na Constituição, né? Esse nosso pacto social, ele tem peculiaridades aqui no Brasil, porque nós todos obedecemos esse pacto, nós estamos adstritos a essa ordem jurídica, mas ele tem peculiaridades que nós devemos observar. Primeiramente, primeira peculiaridade, ele fez parte, então, de um movimento histórico que trouxe uma valorização, um ressurgimento dos direitos humanos pelos tratados internacionais. Então, os direitos humanos, eles estão muito mais presentes nessa Constituição de 1988. E aqui eu estou falando de todos os direitos humanos, não só os direitos civis e políticos, mas econômicos e sociais também. Então, o movimento de direitos humanos, ele é a partir dos anos 50, né? Mas a gente deve considerar que na Constituição de 1988, apesar do Brasil, na época do regime militar, ter aderido, ratificado alguns tratados internacionais, foi a partir da Constituição de 1988 que eles estão inscritos, que eles estão estabelecidos em normas da Constituição. Basta vermos o artigo 5º, então. Então, a Constituição de 1988 tem esse fundo de direitos humanos. Então, além disso, além desse fundo de direitos humanos, que é uma característica, uma marca dela, ela reflete, então, uma dialética histórica de processos anteriores, daquilo que as conflitos e lutas e o modo de equilíbrio da sociedade, das forças políticas do regime anterior. Então, devemos lembrar, primeiramente, que a nossa Constituição, ela foi, de 1988, ela foi feita na Assembleia Nacional Constituinte por uma transição, foi uma cessão de poder, não houve uma ruptura. Devemos lembrar, então, que houveram movimentos direta já, movimentos sociais, etc., mas não houve guerra, não houve conflito, houve uma transição de poder. Aqueles que estavam no poder anterior, no regime anterior, eles cederam esse poder. Para quê? Para que, então, a transição fosse pacífica. Então, devemos considerar que há elementos que eram anteriores, elementos, estruturas do regime anterior que continuaram, de certa forma. E quando formos estudar aí todos os anais da Assembleia Constituinte, todas as obras, doutrinas, vamos ver então que houve uma grande, uma textura muito diversificada, houveram diversos grupos políticos e de diferentes ideologias que conseguiram colocar de um modo ou de outro diferentes regras na Constituição. Então a nossa Constituição, ela é híbrida, ela tem várias facetas. Então esse é o nosso pacto de direitos, querendo ou não, é ela que nós estamos obedecendo nesse momento. E essa remissão aos processos históricos, então, nós devemos lembrar que tem uma dinâmica entre gerações. Uma dinâmica de não só dessas lutas e conflitos que resultaram no equilíbrio, mas de tudo aquilo que as gerações anteriores trouxeram como sendo relevante. Então, esses valores que vieram das gerações anteriores e que entraram na Constituição de 1988, são valores da própria sociedade brasileira, de um modo ou de outro, porque eles eram valores, anteriormente, podemos dizer, no começo da estrutura brasileira, valores cristãos, porque sempre foi uma sociedade religiosa, sem discussão de Estado laico ou não, mas são valores cristãos, é uma sociedade fortemente religiosa. E depois esses valores foram transformados
em valores modernos. Então, por exemplo, quando a gente fala de valores cristãos, estamos falando aqui de, podemos pensar nos 10 mandamentos. Então, não matarás. Há um certo repúdio na sociedade brasileira, e podemos comparar isso com outros países, outras constituições, a ideia do Estado promover a morte. Eu digo isso na teoria, né? Na prática pode ser que ocorram situações diferenciadas, mas na Constituição sempre houve uma regulamentação dessa questão da pena de morte, né? E do limite do Estado com isso. Então, além desses valores cristãos, é uma ideia paternalista, patriarcal, intrínseca então na sociedade brasileira. Nós vemos isso nas famílias, isso de certa forma então reflete na Constituição, nas regras constitucionais. Então, por isso que o Poder Executivo acaba sempre tendo uma prevalência, nós sempre tivemos, quase sempre tivemos um Poder Executivo forte. Mas isso não quer dizer que o Poder Executivo agisse sozinho. Por quê? Porque devemos lembrar que o Brasil, desde o começo, ele foi governado por capitanias hereditárias, e cada uma era diferenciada, cada uma tinha uma situação local diferente. Então, para isso, foram feitas na colônia, a colônia brasileira foi dividida de forma diferenciada. Então, desde as capitanias e seguindo adiante na história, nós vemos que as situações locais são diferenciadas. Isso quer dizer o quê? Que os governos locais têm certa autonomia, e isso fez sentido para o nosso arranjo federativo hoje em dia. Claro que não vamos entrar aqui no mérito da quantidade de autonomia, mas é um valor intrínseco nosso da sociedade que os governos locais eles têm certa autonomia, que o poder executivo, daí daqui a pouco a gente fala do poder executivo em relação aos outros poderes, mas o poder central, ele acaba sendo forte, né? Tanto o poder executivo quanto a União. Só que isso daqui não impede que a gente tenha uma tradição de governos locais também poderem falar das suas situações, porque o Brasil é muito amplo, é muito diversificado, são situações muito diferenciadas, e os governos locais sempre tiveram essa condição. Então isso é uma tradição, é um valor intrínseco à cultura brasileira, né? E daí, falando já do poder executivo em relação aos outros poderes, é bom lembrarmos também que, apesar desse executivo que sempre foi forte, sempre tivemos uma ideia de vários poderes. Inclusive, a nossa primeira Constituição do Império, ela tinha 4 poderes, tinha o poder moderador. Então, sempre houve a ideia de distribuir o poder e ter negociação, ter pactuação entre os grupos e os membros de poderes. Sempre houve isso. Isso é uma característica do Brasil, da tradição brasileira. E também devemos considerar que o parlamento, no Brasil, o parlamento, algumas vezes ele foi fechado, algumas vezes ele foi inibido, etc. Mas o parlamento ele reflete a diversidade da sociedade brasileira. Então os deputados e senadores eles refletem vários grupos. E daí a gente acaba entrando então na força de cada um grupo. Mas o que eu quero dizer é que um valor da sociedade brasileira é que há abertura dessa diversidade no parlamento. Então o poder executivo não reina absoluto. Tanto mais que desde a República, da nossa segunda Constituição de 1891, nós aderimos a valores republicanos. Então ideias monárquicas, ideias do império, da metrópole portuguesa já não prevalecem desde 1891. Claro que nós tivemos aí momentos e momentos, mas o valor intrínseco aqui que a gente pode afirmar é que o Brasil tem uma pluralidade de poderes e que o Brasil não tem mais um Estado absoluto, pelo menos não tem na sua tradição, né? E o que mais a gente pode comentar? Então, esses são os valores que eu digo que foram aqueles valores clássicos, valores que sempre estiveram por aí. E esses valores eles foram, então, trazidos para valores modernos, que é a sociedade de consumo, a cidadania, todas essas questões. Então, agora aqui, essa daqui é a característica do nosso Pacto de Direitos no Brasil. E agora a gente parte, então, para a ideia de que, será que esses pactos de direitos, é o ponto 4, será que esses pactos de direitos, eles trazem espaço para a dissidência, né? Toda essa conjuntura de valores que foram transformados em regras, etc., na Constituição, será que eles trazem espaço para a dissidência? Daí, quando eu falo de dissidência, é alguém não concordar com o pacto, né?
Então a pessoa nasceu aqui e não concorda com esse pacto de direitos. Eu não concordo com a Constituição de 1988, com o modo como ela regulamenta o Estado, os poderes, eu não concordo com isso. Como eu poderia fazer? Então, antes de tudo, quero dizer que sempre há espaço para ruptura, né? A doutrina fala disso de várias maneiras, mas a própria teoria do poder constituinte, ela admite que é uma ideia de ruptura, né? Então, a ruptura é possível, só que a ruptura, ela depende de um termômetro, não é uma ruptura precária, a ruptura não está aí sempre, ela não é uma ameaça sempre existente sobre a Constituição. Por quê? Porque ela é um momento grave, extremo, e ele depende desse termômetro político-social, né? E como é que a gente poderia definir esse termômetro? É simplesmente o nível de descolamento do pacto e a quantidade de pessoas que são dissidentes desse pacto. O nível de descolamento é o quanto que esses valores transformados em normas e princípios estão descompassados, desatualizados da vida, da vida dos valores das pessoas, certo? Então, as pessoas ainda aderem a essa ideia de diversidade, de diversidade de grupos, apesar de ser uma sociedade patriarcal e ter uma hierarquia, uma ideia de hierarquia bastante forte, será que ela admite uma centralização de poder? Então, será que já chegamos nesse momento? Essa discussão. Imagino que isso daqui, por ser uma situação excêntrica, uma situação muito diferenciada, não dá para a gente pensar isso o tempo todo como acontecendo, como sendo possível. Então, será que a sociedade ainda adere à tripartição de poderes? Né? É o que temos que pensar. Daí, quando a gente fala de quantidade de pessoas dissidentes, será que é 50% mais um, como é uma eleição? Ou será que é a maioria da sociedade? Porque se nós tivermos 50% de pessoas que não estão contentes com a Constituição, ela ainda se mantém, acredito eu. É um bom senso, é uma lógica, dizendo que esses poderes, essas pessoas que são dissidentes, elas não vão conseguir conviver numa sociedade que não tenha uma Constituição que diga exatamente o que coincide com os valores e crenças delas, certo? Então a gente pode pensar que esse descolamento do pacto, ele se reflete, então, os parâmetros deles são os fundamentos e objetivos do Brasil, né? Então tudo aquilo que está do artigo 1º até o artigo 3º, mais ou menos, da Constituição, a gente pode dizer que são os parâmetros para dizer se as pessoas ainda estão aderentes ao pacto de direitos no Brasil. E a gente sempre tem que lembrar que é um movimento extraordinário a ruptura, né? Só que, nesse meandro, há espaços de reajuste, ou seja, como é que as pessoas podem, então, manifestar algum descontentamento? Não com todo, mas com alguma situação. Então, a gente pensa nas eleições periódicas, né? As eleições da forma como é feita por Poder Legislativo e por Poder Executivo, lembrando do Poder Legislativo, o Senado 1/3, 2/3, né? Então, isso acaba trazendo, então, novas possibilidades de arranjos políticos, de tempos em tempos. Também a gente tem que lembrar da CPI, que é um instrumento de minorias, então as minorias, as vozes que querem se manifestar, elas têm essa possibilidade, ela é feita pelo parlamento, mas de qualquer forma, o parlamento é composto por representantes do povo. Outro exemplo que a gente pode dar também é a intervenção, que é uma forma de regulamentar uma situação esdrúxula de algum ente federado que não está aderindo mais ao pacto, né? Daí a gente pensa em questão de federação, mas também é uma forma episódica aí de trazer uma dissidência, né? De manifestar uma dissidência. A gente pensa também para as pessoas em termos de ação popular, né? Então, ação popular é essa ação que as pessoas podem, um indivíduo, um cidadão pode entrar contra um governo, representante de governo. Então a ação popular acaba sendo também um dos espaços de dissidência, e também a desobediência civil, além de outros exemplos, a desobediência civil que acaba sendo aí um espaço de dissidência. Mas, além desse espaço de dissidência, como que a ordem jurídica constitucional ela mantém sua coesão? Porque estamos falando de dissidência, espaços de dissidência episódica, ou seja, pequenos descontentamentos. Agora, se houver um grande descontentamento,
se a pessoa não aderir mais, não se entender mais com os valores que são trazidos pela sociedade brasileira, então quais são as opções? A gente tem que diferenciar duas situações. Primeiramente, para os indivíduos, né? Os indivíduos que não concordam mais com o pacto e não aquelas questões episódicas não mais comportam a sua insatisfação. A gente pode pensar que uma solução para esses indivíduos é a nacionalidade, ou seja, a aquisição de outra nacionalidade, né? Porque a nacionalidade no Brasil ela é regulada principalmente pela questão do sangue, né? Mas nada impede que a pessoa adquira outra nacionalidade. Então, aqui, se a gente fizer uma leitura do artigo 12 da Constituição, principalmente no seu parágrafo 4º, nós vamos ver que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade por natureza voluntária, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência no território ou para exercício de direitos civis. Isso daqui está no artigo 12 da Constituição. Então, vamos imaginar o seguinte, o Brasil ele já considera que a pessoa que ela é brasileiro nato pelas situações da Constituição lá do artigo 12, a pessoa já vai ser brasileira, já vai naturalmente, implicitamente aderir a esse pacto, mas há espaço para a pessoa sair. Ou seja, se a pessoa não concordar com isso, ela pode então adquirir outra nacionalidade. E daí ela não vai perder a nacionalidade brasileira naqueles casos que adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos, que é o parágrafo 4º, inciso 3, a linha A e B. Então, basicamente é o seguinte, se a pessoa não concorda com o pacto, se a pessoa está se sentindo deslocada, ela pode então sair do país. Há países, há situações, houveram situações históricas em que as pessoas não podiam sair do país. Então o Brasil não impede isso. Há requisitos, regras e condições, mas a pessoa que não se entender mais ambientada pelas regras e princípios aqui da Constituição do Brasil, ela pode sair do país. Mas essa situação é diferente para grupos, né? Eu estou falando de indivíduos. Agora, para grupos que são discordantes do pacto, que não concordam mais com o pacto, há uma limitação. E a limitação tem explicação. Por quê? Porque os grupos, você não sabe a abrangência dos grupos, a abrangência com o número de pessoas, de infiltrações políticas, etc. O grupo é muito mais poderoso do que o indivíduo, né? Então, a Constituição e o ordenamento jurídico bota outras regras. Então, quando o grupo ele discorda do pacto, o que vai acontecer? Ele tem mais restrições, ou seja, os partidos políticos, os objetivos de partidos políticos têm objetivos que são inibidos, né, principalmente de caráter paramilitar. Há crimes contra a soberania, crimes que tratam dessa situação de ameaça que é a soberania e tal. Então isso quer dizer o quê? Que para os grupos é mais difícil haver essa dissidência total, né? Então, já partindo aqui para a nossa conclusão, eu posso afirmar então que há espaço para dissidência, mais para indivíduos, né, do que para grupos de indivíduos, e essa ideia da nacionalidade, tudo isso para quê? Para dizer que a gente talvez não tenha uma cultura em Estado de Direito aqui, porque essa ideia de colocar em xeque os pressupostos da Constituição a todo momento, por uma situação que é difícil, como a da pandemia, mas que os valores naturais, valores intrínsecos sempre estiveram aí sendo colocados em xeque por causa dessa situação, eu acredito que não seja válido. E é bom sempre lembrar que há espaço, então, para que a Constituição mesma concede para esses indivíduos, então, se não concordarem com o pacto, se eles não se entenderem mais nacionais, eles poderiam adquirir outra nacionalidade. Então, isso daqui foi brevemente o que a gente pôde falar, esse tema é longo, eu agradeço a oportunidade, peço então que a gente tenha essa reflexão aqui no nosso dia a dia para poder então adquirir aí um conhecimento maior nesse tema sobre o assunto, tá bom? Obrigado, até mais.